formativa da iconografia. Iconografia, todo mundo sabe, são os quadros, são as imagens, são aquilo que é representação em imagens, ou assim, às vezes não é necessariamente uma imagem, pode ser imagem que eu digo uma pintura, pode ser uma imagem sólida, etc. Então veja que ele vai dizer eficácia formativa. Então qualquer coisa que a pessoa esteja num ambiente, ela está exercendo influência sobre as pessoas que frequentam aquele ambiente. Pode ser uma frequência muito efêmera que não chega até lá, mas se a pessoa vive num ambiente onde tem determinadas imagens, ou se ela frequenta ambientes onde tem determinadas imagens, ou ela analisa e toma uma postura face àquilo, ou ela estará sendo influenciada para aquilo. Se aquilo for uma coisa boa, a influência vai ser boa. Se for uma coisa ruim, a influência vai ser ruim. Então, vamos ver. Dr. Plínio diz, um princípio geralmente admitido na iconografia e que constitui, aliás, decorrência do simples bom senso, preceitua que a fisionomia e o porte das imagens devem espelhar as virtudes das pessoas que elas representam. Quantas imagens a gente vê que são medonhas, são feias, as caras imagens de santos e de santas são horríveis, mesmo de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, são horríveis. Ora, aqui tem um dado que é as fisionomias e o porte das imagens, a fisionomia e o porte, devem espelhar as virtudes das pessoas que elas representam. Assim, a arte concorre para a formação moral dos fiéis. Ele está falando da imagem de santos, de Nosso Senhor, de Nossa Senhora. Quando elas são bonitas, quando elas são bem feitas, quando elas concorrem para a formação moral dos fiéis. Esse princípio, que implica em atribuir à arte uma verdadeira missão na santificação do homem, registrem cada imagem, cada arte, cada quadro exerce uma verdadeira missão na santificação do homem. Evidentemente, ele está falando de coisas boas. Não pode ser posto em dúvida por parte dos católicos equilibrados e sensatos. Quer dizer, isso que ele afirmou não pode ser posto em dúvida pelos católicos equilibrados e sensatos. Quer dizer, se é um católico equilibrado e sensato, ele é isso mesmo. Ele se confirma pelo sentir de todas as gerações católicas, pela tradição e pela revelação. Então, veja como isto é confirmado por todas as gerações católicas, né? Pela tradição e pela revelação. Veja como é importante. Olha só. Em todos os tempos, a arte cristã entendeu que as imagens deveriam exprimir santidade. E é por isso que as pessoas pegam imagens de santos, sobretudo Nosso Senhor, Nossa Senhora, e põem em casa porque eles exprimem santidade. Sempre se considerou que foi uma graça de santificação excepcional para os coetâneos de Nosso Senhor, quer dizer, os que conviveram no tempo dele, e de Nossa Senhora, poder contemplar-lhes as faces inexprimivelmente virtuosas. Imagina se nós tivéssemos a ocasião de contemplar as faces de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, nós ficaríamos, nem sei, acho que teríamos êxtase ou desmaiaríamos de boa impressão. Por quê? Por causa das virtudes deles, em grau altíssimo. Quando da transfiguração, aí está uma cena, a meu ver, muito pobremente pintada, as outras são piores do que essa, mas quiseram fazer uma transfiguração de maneira que as pessoas olhando, o autor, um italiano, que as pessoas olhando tivessem uma ideia do que foi Nosso Senhor transfigurado, do que foi Moisés transfigurado, do que foi Elias transfigurado. Bom, então,
quando da transfiguração, o esplendor que irradiava de Nosso Senhor, de Moisés e de Elias, exprimia, sem dúvida, não só a glória, mas também a santidade infinita do primeiro, que é Nosso Senhor, o eminente das virtudes dos outros dois. Então, a transfiguração foi feita para isto. E os apóstolos que assistiram ficaram impressionadíssimos, né? A tal ponto que São Pedro sugeriu de fazer ali 3 tendas e eles ficaram ali e nunca mais saírem dali. De tal maneira, eles estavam impressionados com o grau de virtude que eles viram em Nosso Senhor, e, embora muito menos, mas também em grau muito alto, Moisés e Elias. Enfim, nada há de mais sólido, de mais patente, de mais positiva e universalmente admitido nessa matéria do que este princípio. É um princípio que todo mundo aceita, o mundo católico. É o que explica que certas imagens tenham feito, pela graça de Deus, tanto bem às almas que chegaram a provocar verdadeiras conversões. Essa é uma imagem medieval do belo Deus de Amiens. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dando uma bênção. Imagino que ele esteja com as Escrituras ou com o Novo Testamento na mão, não sei. Mas ele é chamado o belo Deus de Amiens. Não nos será difícil admitir que uma imagem como a do Beau Dieu de Amiens ocasione sentimentos profundos de amor e de temor reverencial a Nosso Senhor. Então, vejam, a pessoa contempla uma imagem dessa, ela se internece de amor por ele, ao mesmo tempo alimenta em si o temor reverencial a Nosso Senhor. Ele vai explicar esse temor reverencial. Aqui está a imagem, vista num outro ângulo, e veja como ela é bonita. Como ela é bonita. E o Dr. Plínio vai enumerar as qualidades que se percebem nessa imagem. De temor, como ele falou antes, ele vai explicar por quê. A força e a gravidade do porte. A nobreza do gesto e do semblante. Uma certa majestade de rei e mestre, que se desprende discretamente da figura, nos incutem naturalmente o sentimento humilde de nossa inferioridade. Avivam a persuasão de nossas imperfeições e nos fazem ver quanto elas são vis, mesquinhas, censuráveis. Por isso que eu recomendo que tenha um pouquinho separe um pouquinho, faça um pouco de violência nas suas ocupações, para darem pelo menos uma relida no PowerPoint que eu mandei, porque para relembrar essa descrição como o Dr. Plínio faz, que isso é muito útil para a vida espiritual. De amor, ele falou de amor e temor, não? Então, de amor por quê? Tanta grandeza coexiste com uma simplicidade extrema. Uma tal ordem interior, o íntimo, nossa ordenação dele, interna dele, um equilíbrio tão perfeito, nada nele é desequilibrado. Uma suavidade vinda tão do fundo, que impõe a admiração, a confiança sem limites, o amor, enfim. Tá claro? Se a gente não descrever bem, a gente não compreende muito a imagem. E isso é importante para um monte de coisa que a gente vê. Eu sei que às vezes a gente não vai conseguir tirar todo o suco de uma vez. Mas aqui é o lado contra-revolucionário que o comum dos católicos não gosta. Mas se há imagens que podem fazer bem, não faltam, infelizmente, as que podem fazer mal. Então, muitas vezes, os católicos ficam com um jeito de idiota, de cretino, vendo coisas ruins, e ele não questiona, ele fecha os olhos para não pegar o lado ruim.
Veja essa foto. Essa é uma foto de uma igreja de São José, já não me lembro em que lugar que é. Mas veja, no centro, na frente do altar-mor, tem Nosso Senhor com os dois braços abertos. Aquele é Nosso Senhor. Agora, vamos ver o comentário do Dr. Plínio sobre isso. Veja até que as pessoas não estão mal vestidas. É verdade que essa foto, esse ambiente de costumes é de 1955. Quem diria que este acrobata brutal e feroz, então ele já chama essa figura, que a figura de Nosso Senhor, o Dr. Plínio não aceita como sendo de Nosso Senhor. Ele diz, este acrobata brutal e feroz, que parece executar um violento passo de dança, vestido de modo cacofônico e sustentado por duas mãos ciclópicas e disformes. Seja Nosso Senhor Jesus Cristo, de uma santidade, depois de uma temperança, uma dignidade, uma elevação, uma nobreza infinitas. Quer dizer, como é que se pode representar Nosso Senhor desse jeito, com todas essas virtudes que ele mostrou aqui? Vejam como também é importante, tanto quanto possível, a gente enriquecer o vocabulário para conseguir expressar certas coisas que nós sentimos, mas não conseguimos explicitar. Então, eu repito, acrobata, brutal e feroz, que parece executar um violento passo de dança, vestido de modo cacofônico e sustentado por duas mãos ciclópicas e disformes. É importante isto. Aqui, então, tem a comparação dos dois. Vejam como é que é. Então, como pode numa igreja ter como expressão de Nosso Senhor uma figura dessa? Se devesse tomar por ideal de perfeição moral este ídolo sinistro, violento, extravagante, é inegável que se estaria aberrando do caminho da santidade. Quer dizer, aquilo que está ali no fundo está sabotando o caminho da santidade dos fiéis que estão ali. A mim me dá pena que o conjunto dos fiéis dá a impressão de estar numa postura direita, de bom espírito, de boa vontade com relação ao ambiente da igreja e ao padre. Tanto é certo que a arte, mesmo quando se diz católica, pode veicular implícitos os mais graves e funestos erros contra a moral católica. Então, aquilo fica ali. Todo mundo que entra, enquanto está ali dentro, volta e meia, bate um olho, bate outro. E aquilo vai fazendo o quê? Vai deformando na alma da pessoa a imagem de Nosso Senhor. À custa de estar ali sem mudar, aquilo vai diminuindo aquela sensação de santidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vejo outros exemplos da má iconografia. Todos já sabem, esse é um presépio que está na Cova da Iria, em Fátima, bem diante de quem está na Capelinha das Aparições. É um conjunto de monstros, não é outra coisa. Quem chega perto parecem os demônios. E o menino Jesus, então, é medonho. Bom, aqui do lado esquerdo tem um crucificado diante da basílica mais moderna de Fátima, que é essa que está atrás do crucificado. Parece uma parede branca. É uma coisa medonha, um crucificado medonho. E do lado direito é o Cristo principal da igreja, dessa igreja que está aí atrás. Então, veja, fora o crucifixo é este, crucificado. Dentro, o Nosso Senhor no altar-mor é este. Vejam aqui. Este é o crucificado do altar-mor de Fátima. Mas, em face de tudo que o Dr. Plínio comentou, esse crucificado não traduz as virtudes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tipo é um monstro. Ele é um monstro. Ele não é Deus Nosso Senhor.
Olha aqui. É uma coisa impressionante. Vocês estão dizendo, mas, Sr. Marcos, como é que coloca uma coisa dessas lá, etc, etc? Eu faria uma outra pergunta. Como é que o pessoal não percebe que isso está errado? Como é que o pessoal vai lá, entra, enche de gente a igreja e não dá valor para a ofensa que isso significa? Isso aqui é no Vaticano. Chama Sala Paulo VI. É uma sala de conferências no Vaticano, onde o Papa recebe gente e tal. Aqui na frente tem lugar para não sei quantas centenas de pessoas, talvez 1000 pessoas ou mais. Agora, veja atrás, é uma figura de Cristo ressuscitando. Ele está na ressurreição, e isso em torno dele tudo são fogos, são não sei lá o que coisa, mas são monstruosidades. Podia ser uma foto do inferno, literalmente do inferno. Exemplos de iconografias que convidam à santidade. Veja a diferença. Nossa Senhora, a Virgem Branca. Aqui um outro ângulo. Nossa Senhora, a Virgem Branca. Que alegria dá a gente fazer uma reverência, ajoelhar, voltar-se para ela e rezar a ela. É uma coisa extraordinária. Porque aí tem majestade, tem bondade, tem paciência, tem consolo, tem, olha, podia se enumerar muitíssimas coisas. Essa é uma outra Virgem medieval, também muito antiga, talvez mais até do que a anterior, mas veja a expressão de bondade, de acesso. As pessoas sentem acesso por chegar até ela, não tem dificuldade de acesso. E aqui nós temos Nossa Senhora de Paris, na Catedral de Paris, na França, super acolhedora, super rainha, super majestosa, portanto, mas também de uma bondade, de uma capacidade de perdoar, uma capacidade de ter paciência conosco que é imensa. Como isso é diferente, como isso puxa a alma para cima, enquanto aquelas outras puxam para baixo. Concluímos, e aqui está essa conclusão, não é, doutor Pino, que tira, eu tiro, mas eu sei que ele pensava assim. Concluímos que é possível tanto edificar as almas, quanto demoli-las através da iconografia. E, portanto, é possível fazer o uso conscientemente dessas imagens para quebrar o espírito católico nas pessoas ou para santificá-las. Então, vejam como não é uma coisa que está lá por acaso, gente que não entendia, não. É gente que trabalha para a liquidação da igreja. Mas, senhor Marcos, como é que o senhor diz isso? É só olhar a igreja hoje como está. E as pessoas que hoje puseram a igreja na situação em que ela está, vivem diante dessas imagens medonhas com toda a naturalidade. E não gostam das imagens sacrais, belíssimas, que também foram mostradas.